já nos cumprimentamos, eu queria que você fizesse, assim, de forma isenta, uma avaliação desse fato que aconteceu semana passada no Poder Legislativo de Itapetinga, sobretudo neste dia em que se comemora o Dia do Vereador. E o deputado Rosenberg ontem fez uma fala, né, da forma como vem se desconstruindo o Poder Legislativo no Estado brasileiro. Ok, Amaral, eu quero cumprimentar inicialmente não só o seu grande público, a todos que nos ouvem nesta manhã, e, sobretudo, aos nobres detentores de mandatos eletivos, os senhores vereadores, sobretudo nos municípios, e dizer, mas aqueles vereadores que exercem a sua função na acepção melhor da palavra, né? Aqueles que cumprem democraticamente com o seu mandato e têm verdadeira consciência pública desse munus público que recebeu do povo para representá-lo no Poder Legislativo. Agora, aqueles, não é, que de repente desviam de suas condutas normais de qualquer parlamentar, precisam refletir sobre as suas atitudes, sobre os seus atos, porque senão, evidentemente, a história em algum momento vai cobrar esses seus posicionamentos e pode, inclusive, defenestrá-los da vida pública. Essa decisão da Câmara de Vereadores, Amaral, ela começa... É uma afronta à Constituição, às leis, ao regimento interno. Mas, veja bem, essa decisão, ela se baseia num decreto, você colocou aí o decreto 201, o decreto da ditadura militar. Quer dizer, já começa trazendo para uma decisão um decreto que inclusive, a nível de Itapetinga, já foi, inclusive, abolido pelos senhores vereadores, não é? E atenta contra a Constituição Federal. Aliás, não contra a Constituição Federal, porque a Constituição Federal, ela traz... É uma posição muito mais doutrinária do que da própria Constituição, mas está assente na doutrina brasileira que a Câmara de Vereadores não pode, de repente, suspender o mandato parlamentar de um vereador pelo fato de um entrevero que aconteceu fora do recinto da Câmara de Vereadores. É um erro, e outro, tem um detalhe, do ponto de vista técnico. O que diz a lei e o que diz a Constituição na questão da tramitação? É evidente que se tivesse um fato devidamente constituído, e tivesse justa causa, e fosse um caso grave que acontece no plenário da Câmara, é evidente que a presidente da Câmara podia, e até de ofício, solicitar a Comissão de Constituição da Câmara, a Comissão de Ética, encaminhar a Comissão de Ética para que se posicionasse diante do problema que eventualmente tivesse ocorrido. E me parece que não teve isso. E não teve. E tem um detalhe, o cidadão individualmente considerado, ele não pode apresentar nenhuma petição pedindo, nenhum tipo de provocação pedindo a suspensão ou cassação do mandato de vereador. Porque a suspensão do mandato é a fase preliminar da cassação definitiva de um mandato parlamentar. Isso é muito grave, isso atenta contra qualquer tipo de visão que nós tenhamos do que seja a democracia. Então, é um ato que viola todos os preceitos legais e que precisa ser corrigido. E que a justiça, que é evidente que não gosta de se imiscuir ou se posicionar diante de uma decisão de Câmara de Vereadores ou do Parlamento de um modo geral, seria bom, nesse momento, se posicionar para fazer valer a Constituição e fazer valer as leis. Porque, na minha opinião, abre-se um precedente perigoso para que outros vereadores sejam cassados. Basta, de repente, o chefe do Executivo não se agradar com a atuação do vereador, e a atuação do vereador me parece que tenha sido o principal motivo dessa decisão esdrúxula, ilegal, imoral e inconstitucional, para o seu afastamento preliminar. Isso é grave, que decisão que só poderia ser tomada por 2/3 da Câmara, pela maioria absoluta da Câmara, para abrir o procedimento. A maioria absoluta? A maioria absoluta para abrir o procedimento e suspender, se fosse muito grave a situação, se o vereador, por exemplo, fosse, de repente, contribuir para que o processo legislativo
que culminaria com a sua suspensão ou cassação, fosse prejudicado pela sua atuação como vereador. Aí sim justificaria em um caso muito grave. Mas no caso presente, não. O fato aconteceu fora do recinto da Câmara e por alguém que foi para lá provocar o vereador, não só o vereador, diga que teve o seu mandato suspenso, mas também o vereador Romildo Teixeira, que soube sair da situação, talvez com mais parcimônia. É preciso que a gente tenha cuidado, porque senão, se a gente deixar essa coisa prevalecer, isso vai abrir um precedente perigosíssimo para a democracia e para as boas relações entre executivo e legislativo. O que mais me deixa perplexo diante de tudo isso, Amaral, é o fato de um vereador que votou pela suspensão do mandato do vereador Diga, né, ter dito publicamente que o que aconteceu na Câmara de Vereadores nasceu nas coxias do Poder Executivo. Foi engendrado dentro do Poder Executivo. Em outras palavras, foi dito aqui pelo vereador Diga que o vereador Zé Antunes teria confessado a ele que o prefeito teria solicitado à bancada que tomasse essa atitude contra o vereador. Que queria a cabeça do vereador. Quer dizer, é um negócio terrível. Isso remonta a momentos perigosos da vida pública do Brasil e que a gente não quer viver mais. Essa é uma característica do coronelismo que se implantou no poder em Itapetinga e que precisa, em algum momento, ser rompido com esse sistema, porque ele já está começando a atrapalhar, inclusive, na boa convivência política que sempre teve legislativo e executivo em Itapetinga. Olhando assim de forma bem ampla, foi um erro dos vereadores que não analisaram o documento e aprovaram pelo afastamento do vereador Diga? Olha, veja bem, Amaral, é bom que se diga de que o vereador votou apenas numa decisão que nasceu da prefeitura. Quando vem de lá, emana a decisão, emana da prefeitura. Então houve uma subserviência desses vereadores. Subserviência. Isso aconteceu, por exemplo, com o Código Tributário, com todas as leis que chegam na Câmara, a grande maioria não vota. Simplesmente vem um parecer encomendado, é colocado para o vereador, ele coloca aquilo como verdade, ele não analisa, e tinha um caso aqui, Amaral. Então nós estamos muito mal representados por esta Câmara, né, Jesus? Exatamente. Marcos Menezes deu a ordem, para limpar a loja e pra zerar o estoque, tudo em 10 vezes no cartão e 24 vezes no carnê. É isso mesmo, em 10 vezes no cartão e 24 vezes no carnê. Venha comprar roupeiro casal, tanquinhos, TV, sofás, cama box, bicicletas e uma infinidade de produtos. Não perca mais tempo, não compre nada sem primeiro falar com um homem. Venha conferir a promoção o ano todo, só na Casa Lar Móveis.